Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NewsLab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui hoje para falar de saúde mais uma vez. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Arthur, ele que é doutor, especialista em hematologia, um dos maiores nomes em hematologia do Brasil, né? Colunista da revista NewsLab e com certeza dispensa maiores apresentações. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje para compartilhar mais um pouquinho do seu conhecimento, vasto conhecimento conosco. Doutor Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por dispensar aí o seu tempo conosco e seja muito bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, a NewsLab, uma revista de amplo impacto e acesso nacionalmente, agora de uma forma digital mais ainda, mais bem feita, né? Sempre foi, como é impressa, e é a revista líder na área laboratorial, né? Onde todos anunciam, tem artigos e todos recebem, ali acaba sendo um norte para todos nós, referência, e por esse trabalho magnífico que é feito por você também, parte científica. Muito obrigado, também que é da área, e vamos ao tema, né? Vamos abordar o nosso tema, e hoje é um pouco diferente, pessoal. Aí os colegas da hematologia, das análises clínicas, a gente sabe que tem muita dificuldade com blastos, e ainda mais terão mais dificuldade, mas não é nada impossível, que a gente fala, quando é entender blastos e trabalhar com blastos e medula óssea. Não é nada impossível, só é um raciocínio diferente. A gente vai começar agora, a partir do momento que saiu uma normativa que biomédicos podem fazer exame de medula óssea, farmacêuticos, mas não podem colher. Isso é um ato médico, deixando muito claro. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, vou falar sobre o exame e mostrar a morfologia. Né? E abre-se um leque para pessoas que são competentes, tem toda uma normativa para isso, não é nada que seja tão fácil, porque tem que ser instituições com certificação do MEC, tem que ser um número de carga para se analisar a medula óssea, um profissional que não fez residência médica em hematologia ou em patologia, mas mais em hematologia, você vê como é restrito, tem que se ter um treinamento de 120 horas só em medula óssea, por uma instituição reconhecida e credenciada, e um centro de referência, 160 horas, 60% desse treinamento prático. Então, vai ser uma coisa que vai vir, mas para pessoas que vão se capacitar muito. Por isso a gente começa com esse primeiro contato, que já vai ser algo diferente para quem nunca viu uma medula óssea. Então, sejam bem-vindos a esse mundo que já era do sangue, agora é da fábrica do sangue, que é a medula. Se a gente puder começar, vai ser ótimo. Tá certo, então vamos lá. O nosso tema é morfologia dos blastos na medula óssea, com o especialíssimo Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite. Muito obrigada, doutor. Pode ir, pode ir. Deixando claro que, para isso, eu fiz o treinamento de lâminas, né? A gente tem uma margem que às vezes pode ser um pouco exagerada, de 1.600 lâminas, mas isso é uma rotina que você vai pegar, vai ver, vai fazer cursos com instituições credenciadas, e que eu vou usar um site bem legal, porque um site, vocês vão ver, e uma tecnologia bem legal, que ainda trabalha morfologia óptica, que também trabalha com digital, que ainda não foi autorizada 100% para entrar no Brasil, mas logo vai ser para análise de medula, e a gente vai usar uma ferramenta bem interessante, analisando o, as medulas em leucemias agudas. Eu não vou conseguir analisar em outras doenças, porque vai ficar para o segundo encontro, já pré-programado aqui. Então, eu vou começar com a leucemia mieloide aguda, só. E vocês vão ver que e eu tenho que divulgar, porque isso é um software em um acesso público. Se vocês olharem, só precisam digitar em qualquer plataforma de busca Learn a Hematology, porque é europeu, certo? O domínio em inglês é médio, e eu vou começar com uma lâmina de medula óssea da fase inicial e de uma medula em aumentos diferentes, certo? Então, já conceituando um pouco aqui sobre questões de medula óssea, eu não vou conseguir dar uma aula de medula óssea, certo? Mas a medula óssea, ela pode estar, né, ou ela tem que ser representativa num cenário onde existe 50% no adulto, né, de
de células hematopoiéticas, aqui a gente se refere a todas as células nucleadas, certo? Não tanto hemácias, mas células nucleadas hematopoiéticas, megacariócitos, blastos, que numa medula normal a gente não tem. Então, por isso que a gente está aqui falando de blastos em medula óssea, já se percebe que tem muito, né? Linfócitos, macrófagos, linfomononucleares, granulócitos imaturos todos, e uma variação grande em condições patológicas, até de células de Gaucher, macrófagos com excesso de lipídios. Então, é uma variação grande de medula e de alterações, certo? Então, vai começar mostrando para vocês, e aqui vocês vão ver algumas outras células eu posso explicar, por um blasto mais clássico e qual seria o conceito de blastos dentro para a OMS, que publicou um livro que a gente chama de Blue Book, né? É um livro azul, por isso que recebeu esse nome, todos os anos. Eles publicam um consenso desde 2001, é o livro que eu tenho aqui de 2001, até 2024, 22, 24, que saiu a última classificação. Então, começando aqui, o conceito de leucemia aguda continua o mesmo desde 2001. Só que já existem alguns grupos, e aí se fragmentou 2 grupos, certo? Que defendem, o que a gente usa até hoje da OMS, que é que tenha mais de 20% de blastos em uma medula óssea ou sangue periférico. Então, sangue periférico sempre foi incluso. Se você tem 20% de blastos no sangue periférico, isso já é leucemia aguda, mais de 20, corrigindo. Ou mais de 20 numa medula, que a gente conta 200 células ou 500, aí a gente também conceitua, porque o normal no sangue periférico é 0 de blastos, e na medula não é muito diferente. O normal não chega nem a 1,2%, nem a 2%. Essa célula não é normal nem na medula, nem no sangue. Então, a gente está falando de uma doença maligna, que acumula blastos, e que não tem diferenciação para outras células. Então, você vai encontrar em medulas ou no sangue periférico, em determinadas histórias de diagnóstico, várias células normais que são na medula, neutrófilo, bastão, eritroblasto. Vocês vão ver esse padrão aqui. Então, já começa explicando isso. Vocês vão ver um padrão de monotonia celular em termos de morfologia, que é esse clássico blasto aqui, ó. Esse é o blasto mais clássico, não é? Da linhagem mieloide, que é um blasto com alta relação, o núcleo é muito grande, ó, onde se compara com o citoplasma basofílico, certo? E com nucleolos evidentes. Ó. Se você observar, tem estruturas dentro, a gente vai para aumento menor, até medula a gente tem esse hábito de ver aumento menor para aumento maior, certo? E a gente consegue caracterizar bem esse blasto, que tem nucleolos, uma cromatina de fina frouxa, igual ao do sangue periférico, certo? Mas é quase obrigatório que a gente examine a medula e faça exames também confirmatórios. Então, eu consigo dizer que isso aqui é um blasto, como a gente tem diagnóstica de uma leucemia mieloide aguda, com um núcleo enorme aqui no centro, outro aqui, e que essa célula pequenininha aqui, ó, que ainda permanece na medula, é um linfócito. Só para vocês terem um parâmetro de qual o tamanho de um blasto comparado com um linfócito maduro, certo? A gente vai começar a correr para cá, ó, ou para cá, sem retornar, mostrando outro blasto assim, ó, outra célula extremamente, um pouquinho diferente, um pouquinho mais madura, porque essa é uma leucemia mieloide aguda com maturação, como vocês vão ver, daquela para essa variação de uma célula com cromatina. O que é cromatina aberta, frouxa, né? É só o de fina frouxa. É um pouco mais aberta, é um material nuclear aberto, está em extrema divisão celular. Então, morfologicamente, ela tem nucleolos, ela tem aquela basofilia, só que está um pouquinho, o basofilia é o azul do citoplasma, um núcleo muito grande, e o citoplasma escasso, mas já tem um pouco de grânulo. Por isso que é uma leucemia mieloide aguda com maturação. Então, a gente já vai ter grânulos que são característicos da linhagem mieloide, de blastos mieloides, e que são descritos em laudos. Como já o terceiro, contando, a gente vê outro blasto linda. Tem que lembrar, ó, linda, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o hábito de contar os nucleolos e eles estão separados por causa das mitoses, certo? Se eu for diminuir o campo, eu vou percorrer melhor a medula e vou mostrar para vocês, que ainda não conhecem, que a medula tem material
de tecido adiposo. Como eu falei, 50% é formado por células hematopoiéticas, ou células leucocitárias, eritrocitárias e megacariocíticas, e células do tecido adiposo, isso no adulto. Então, veja que tem uma proporção que está sendo quebrada. Tem mais célula hematopoética, porque é uma leucemia aguda mieloide, uma leucemia mieloide aguda. Como já tem outro blasto aqui, ó. Trabalhando no aumento menor, eu consigo ver com mais destreza e indo para o maior. Olha que blasto lindo esse daqui, ó. Esse é um blasto, pessoal, para ninguém confundir. Ele tem aquela característica também de ter nucleolos, ele é grande. Olha, do lado tem um linfócito pequenininho, certo? Só que ele tem grânulos citoplasmáticos. Se a gente for rodar aqui, provavelmente a gente encontre, com mais tempo, bastonetes de Auer também, certo? Então, essa é uma leucemia mieloide aguda, onde se vai descrever os blastos. A medula óssea é um exame diferente, porque a gente, no final da contagem, a gente conta, por exemplo, foi nesse caso, né, 55% de blastos, e a gente diz compatível com leucemia aguda. Aqui tem uma conclusão, certo? E aí você descreve 55% de blastos com alta relação nucleostoplasmática, como você está vendo aqui, alta relação nucleostoplasmática, leve basofilia histoplasmática, basofilia histoplasmática, nucleolos evidentes, e agora adicionando grânulos histoplasmáticos. Você descreve, depois conta, descreve, e depois chega numa conclusão, certo? E pede para correlacionar com exames. Se a gente for percorrendo, a gente vai encontrar mais blastos. Então, nessa contagem, a gente vai passar de 20%, logicamente, por mais que tenha células menores. Então, outro blasto com nucleolos evidentes, desse tipo, a gente vai procurar maturação. Então, encontrando uma célula diferente, vocês sempre vão procurar outra. E vão começar a traçar que essa medula não é uma medula que deveria ter muito neutrófilo, muito eritroblasto, não estou vendo nenhum até agora. Então, já é uma medula óssea clonal. Esse paciente, nesse caso, tem clínica, né? E aqui são blastos, esses dois, e aqui vem mais um, bem mais clássico, a gente já está quase 5% de blastos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nucleolos ficam distantes, por causa das mitoses, um pouco de basofilia, ó, esse azul, e granulações. Então, isso se repete, a gente chama de monotonia celular. Não é como atipia de linfócito, outras coisas, que não vai... já me perguntaram se tem atipia de linfócito em medula. Não, não existe atipia de linfócito em medula. Isso é um achado de proteção no sangue periférico. Então, aqui, vários blastos, você pode ir para um campo e encontrar um nesse gigantão, ó, lindo. Ainda está um campo onde as imagens estão juntas ainda, mas esse blasto está magnífico. O nucleolo gigante, certo? É uma célula maligna. Então, o nucleolo é uma fábrica de mais blastos, proteínas, certo? Se você for para cá, você encontrar blebs, ó, blebs são bubbles, na tradução, e blebs são bolhas, são projeções citoplasmáticas. E a gente tem que tentar ir sempre para a região da cauda. E aí entra uma variável, que eu não quero confundir a cabeça de vocês nesse webinar, mas esse aqui é um blasto, mas não mieloide. Ele é muito mais azul e muito mais redondo, e aqui, como tem pouco, certo? Mas na medula óssea normal tem até um pouco mais, é um proeritroblasto. Então não é mieloblasto nem linfoblasto. Você vê que tem nucleolos, ele é muito redondo, mas é muito azul. Então, para analisar um pouco medula, tem que ter um conhecimento um pouquinho diferente. E aí vocês poderiam perguntar, professor, mas você está voltando? Não, na verdade eu estou indo para o campo certo, que é onde as imagens estão mais separadas. Aqui eu tenho mais nitidez, que é a cauda. Certo? Se você observar essa imagem pequena, que a gente consegue projetar nesse software, a gente mostra que basofilia histoplasmática, a imagem fica muito mais nítida, nucleolos evidentes, certo? E ainda sem diferenciação. Mas aqui, ó, eu já pego um blasto ao lado do outro, um basofílico, em termos de citoplasma, e outro granular, com nucleolo. Então, assim que a gente vai analisando medula, vai vendo blastos extremamente hipergranulares, ó. Cuidado para não confundir com promielócito. Um aumento menor, qualquer coisa vai para o aumento maior, né, para o menor. Menor eu vejo melhor, a gente é melhor em medula, mas o aumento vai chegando para dar mais definição. E aí o que não falta é blasto, a gente conta uma quantidade muito grande de blastos, vai sempre indo para a cauda, como eu falando, olha mais um blasto lindo, porque às vezes essas células pequenas que podem não parecer blastos, em campo mais aberto, vão ser todos blastos. Então tem que começar sempre uma contagem, uma análise, campos mais abertos. Olha aqui um megacariócito para mostrar a vocês, ó, uma menor, e é uma marca de que a medula não está diluída. A gente acaba também dando uma geral aqui, ó, a quantidade de célula
um aumento menor, você vê que essa medula ela é hipercelular às custas de blastos. Você já dá a entender que isso é uma leucemia aguda quando a gente vai começar a contar, certo? O que é que a gente vê mais aqui, fora blasto? Quase nada, mas perdido no meio deles tem um plasmócito. Tem um plasmócito. Significa que é mieloma? Não. Isso é um plasmócito da medula óssea que também ainda está por aqui, como poucas células, como esse bastão, mas veja que tem mais outro blasto. E aí agora a gente vai passar já para uma próxima lâmina, para conhecer pelo menos os principais tipos de blastos, né? E essa medula, só para mostrar, ainda tem 2 plasmócitos aqui, mais um blasto granular, mais um blasto granular. Esse aqui já passou, com certeza, se a gente contasse as 200 células de 20% de leucemia mieloide aguda, e é assim que a gente descreve. Certo? Então, continuando nesse software, que é muito interessante, eu uso bastante, que aí ele conserva as lâminas, a gente pode ir para uma doença muito agressiva, e que também exige exame de medula óssea. Se você encontrar 5 no sangue periférico, eu vou fazer um comentário sobre o exame de sangue periférico de medula. O exame de sangue periférico é muito importante, porque se você encontrar, como aqui nas imagens, promielócitos, sejam eles hipergranulares ou sejam eles hipogranulares, você tem que... o ICSH descreve como blastos equivalentes. Eu fico um pouco temeroso, porque vocês têm que aprender a identificar promielócitos hipergranulares, porque isso é uma doença de uma coagulopatia extremamente agressiva. Então, tanto um quanto o outro tem que ser feito o exame no dia, e muitas vezes eu não consigo fazer esse exame que eu estou mostrando para vocês. Eu vejo no sangue periférico. Eu já peguei um caso recente que a moça me mandou, tinha 7% de promielócitos, a gente mandou para o médico e ela começou com o hemograma a fazer o átero. Não dá para esperar a punção, só se for rápido a punção e a identificação também. Não dá para esperar uma fenotipagem, só se for um serviço de referência. Se for no interior, chegando em algum local, ele já pode começar só com o hemograma. Mas tem todos os exames diagnósticos, a gente com todos os exames, inclusive com esse. Então, eu estou falando agora aqui de uma leucemia que vocês devem ter visto pouquíssimos ou nunca viram na medula óssea, muitos de vocês, certo? Já daqui, que tem nucleolos evidentes, mas tem muito grânulo. E essa célula aqui aberrante, a gente chama de promielócitos, todas essas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? A gente só precisa ter 20% de promielócitos para conceituar. Veja como a medula é hipercelular nas costas dessas células. Isso não é normal. A normal da medula é ser normal celular, com toda a maturação de todas as células, certo? Inclusive meacariócito. A gente vai ver promielócitos anômalos, hipergranulares. Olha como eles são hipergranulares, conservando a zona de Golgi, que é o complexo de Golgi, certo? Lindo, magnífico, mas eles às vezes são bem aberrantes. Esses não são em asa de borboleta. Eu vou mostrar um detalhe que é mais visto aqui, certo? Nessa doença, do que na leucemia mieloide aguda com maturação que não seja promielocítica. Um bastonete de Auer. Então, aqui eu tenho que descrever, como eu estou fazendo, né? Essa contagem ultrapassou 90% de promielócitos anômalos hipergranulares, né? Com múltiplos nucleolos, com alta relação nucleostoplasmática, basofilia média, basofilia citoplasmática também, e um bastonete de Auer, ou alguns bastonetes de Auer. Esse bastonete de Auer aqui já define a linhagem mieloide, lógico que é mais comum, mas é muito comum na leucemia promielocítica. Veja que o núcleo parece um pouco, nesse caso, com um blasto. Só que tem um bastonete de Auer, certo? E o núcleo é um pouco menor, e é mais hipergranular, a célula e a doença. Veja como ele é tão hipergranular que esses grânulos eles são tão vermelhos que quem não tem experiência vai achar que isso, que eu não sei que célula é essa. E aí vai precisar ver. Ou tenham cuidado para não ficar achando que toda a leucemia promielocítica, como eu vejo, ela é hipogranular e com forma de halteres. Não é uma forma de halteres. Essa não é variante. É a leucemia promielocítica clássica hipergranular, certo? Descrita lá morfologicamente há muito tempo e classicamente em 1976 pelo grupo do Bennett. Veja como ela é hipergranular, essa coloração é a melhor que tem. Meiro-Wald-Gibbs, certo? Só vai ser melhor que isso, ou dependendo
a digital. Se eu diminuo, eu vejo bem melhor. Com aumento em 55, né, a gente tem esse recurso de objetivos diferentes, né? Hipergranulares, e esse padrão não vai mudar. Por quê? Porque tem padrão. Porque são a clonalidade, pessoal. Por exemplo, enquanto a gente está vendo dois eritroblastos policromáticos, são comuns em medula, e um ortocromático, a gente só está vendo dois. Então, a proporção de granulócitos para eritrócito é 3:1. 3 granulócitos com núcleo para 1 eritroblasto. Aqui está com 7, tem mais células neutrofílicas ou leucocitárias, hipergranulares e muito hipergranulares. Vendo mais um bastonete de Auer aqui, ó, é tão granular que fica parecendo eosinófilo às vezes, né? Mas não é eosinófilo, né? Eosinófilo não tem nucleolo. Aí você vai para um campo, se não aglomerar, a gente tem máxima nitidez, como nesse campo aqui. Então, aqui a gente está falando da leucemia aí, promelocítica hipergranular, em medula óssea, com grânulos lindos, assim, então aumentar o tamanho, que coisa linda. Mas é uma doença muito agressiva, né? Quando a gente fala de linda, é porque a gente gosta da morfologia, tem que saber. Então, às vezes a gente faz desenho, que o desenho ajuda, no passo de fazer desenho. Hoje a gente tem essa possibilidade de tecnologias e até sites públicos como esse, né? Que eu estou mostrando aqui em primeira mão, com a Newslab. A gente pode partir pela leucemia monoblástica, eritroleucemia, ou mecariblástica, depois entrar em leucemias linfoblásticas. Então, se eu entrar numa leucemia monoblástica, a gente vai ver um cenário diferente. Já na imagem, você já vê um cenário diferente, se for sangue periférico ou medula. O site é interessante porque ele tem lâminas de sangue periférico e medula, que são lâminas atualizadas. A gente vai para a medula. A primeira coisa é um padrão hipercelular. Então, você vai para o aumento de 10, e é aqui onde eu procuro, pessoal, megacariócitos. Aqui acaba a lâmina, e eu não vejo. Vejo uma celularidade absurda. Não confundam com sangue periférico. Então, vamos dizer que esse paciente tem 700 mil leucócitos. A medula óssea, a gente não conta leucócito em equipamento. Não sai 35 mil leucócitos. Não sai. É porque a variação de leucócitos é enorme, né? E a variação celular é enorme. A gente não tem esses softwares desenvolvidos. E aí vem a diferença. Veja que a complexidade é grande. Eu estou falando de uma leucemia mieloide aguda, com um componente monocítico que a gente chama de leucemia mieloide aguda ou leucemia monoblástica aguda, né? O que é que tem essa doença? Ela tem que ter 20% de blastos mieloides, vocês vão ver esses daqui, com até 80% das células sendo monocíticas, até. E aí eu cravo que esse aqui é um monoblasto, porque ele tem o citoplasma azul circundando o núcleo, certo? E um núcleo também redondo, né? Com nucleolos evidentes. Né? Esses são, não confundam o proeritroblastos ou blastos. Certo? Você tem que, se aqui conta o blasto, tem que descrever o blasto. Sempre, sendo periférico ou medula. Essa é a recomendação tanto da OMS como do grupo do ICSH. Certo? Então, você vê que tem um padrão dessas células misturado com esses outros blastos. Por quê? Porque o conceito de leucemia mieloide aguda tem 20% de blastos. Esse é uma LMA, são mieloblastos. São esses. E aqui tem um componente de monocítico, que são monoblastos. Figura de mitose. Acontece também, ó, uma célula em mitose. Aqui volta a ter um monoblasto. E aqui um promonócito. Vocês vão ver que para conhecer o monoblasto e o promonócito, eu tenho que conhecer o monócito. Eu tenho que conhecer, começar um pouco do básico para chegar nesse nível, certo? Então, eu vejo na medula óssea, eu tenho que também ver normalmente o sangue periférico, certo? Para depois ir para a imunofenotipada, porque senão eu não sei como marcar lá. Eu vou usar 300 marcadores e tem muitas linhagens celulares malignas. Então, aqui tem algumas que não são, por exemplo, esse aqui é um mielócito eosinófilo, mas é uma célula perdida, porque é um clone e só se diferencia as células, como vocês podem ver, ó, ou blásticas, mieloide, ou do componente monocítico azuis demais. Então, não vão confundir aqui uma célula, um blasto mieloide, ó, bem maduro, com um mieloblasto, ou monoblasto aqui, ó, com nucleolos evidentes, mas com essa basofilia excessiva, nem com promielócitos, que aqui não tem nenhum bastonete de Auer, nem grânulos excessivos. Ó. Veja que, como tem um componente azul, é monocítico, isso aqui é monoblasto, então tem um aqui gigante esse monoblasto, e
Lembrem, agora eu vou fazer um adendo. Na medula óssea, a gente tem variáveis assim absurdas, assim. Então, isso aqui é um monoblasto gigante. Ele é displásico, ele é maligno. Então, uma célula maligna, ela é grande, certo? Diferente de algumas outras, não vai ter só célula do mesmo tamanho. Certo? Mas olha aqui mais uma bonita. No meio, um linfócito, um pouco raríssimo. Vocês viram, pelo menos, que era o primeiro contato, assim, que é o nosso objetivo, com mais uma, aí já são 3 leucemias, e todas elas são leucemias, da leucemia mieloide aguda, são subtipos de leucemia mieloide aguda. Como é nosso primeiro contato, a gente vai para a eritroleucemia, essa doença é muito rara, e o padrão ouro para ela é a medula óssea, junto com o imunofenotipo, a medula óssea até mais, né? Só que tem um pouco de complexidade aqui, porque a gente vai mudar tanto o nosso cenário que vocês vão dizer, esse professor está falando, foi apresentado como uma pessoa que era autoridade, e ele não é, porque ele agora misturou tudo e deve estar falando de outra doença. Tem tanta célula, tem tanto eritroblasto que ele deve estar falando de outra coisa. Não, a gente está falando de um subtipo descrito há muito tempo, né? Era chamado pela FAB de M6, em 1976 a 85, quando não tinha imunofenotipagem, de células de uma proliferação maligna de células mieloides que se derivam, se você for olhar a hematopoiese, e bloqueiam a maturação e proliferam na linhagem eritroide. Então, isso aqui são pró-eritroblastos. Isso aí é uma eritroleucemia. É a leucemia mieloide aguda, hoje ainda é chamada de eritroleucemia. Raríssima, tem duplicação. Aí vai ter vários diagnósticos diferenciais, né? A gente trabalha muito mais na medula com essa hipótese, certo? Mas aqui você vê o eritroblasto ortocromático, vai ter diferenciação dos eritroblastos, né? O clone não para só aqui, certo? Então, a característica dessa doença é ter muito eritroblasto em mitose, tá vendo? Ninhos de eritroblasto, mas aí, novamente, qual é a célula que está predominando? É a linhagem eritroide. Eu não estou vendo macrófago, eu não estou vendo só uma macrófago utilizada, não conta. Eu estou vendo essas células que a gente chama, certo, de proeritroblasto, mesmo com zona de Gauge. Aqui os eritroblastos basófilos, aqui o eritroblasto policromático e aqui o ortocromático. Então, é toda a diferenciação. Não vai ter reticulócito, porque essa coloração não mostra, mas vai ter algumas hemácias. E aqui uma mitose, é muito comum nessa doença, e parece ser uma displasia, certo? Uma mielodisplasia, uma anemia megaloblástica, mas não é. Olha que célula difícil de caracterizar. Tem que ter um pouco de experiência para dizer que é um eritroblasto displásico, né? Um pró-eritroblasto displásico binucleado. Deve descrever, a gente conta na medula óssea, tem um campo lá para contar eritroblasto, e para contar mitose em eritroblastos e mitose em outras células granulocíticas. Então, eu teria que contar essa mitose sem dizer qual é o tipo de mitose. Precisa dizer qual é a anáfase, porque não, esse exame não faz isso. Aí você vai ver só esse tipo de célula. Eritroide, grande e com todas as suas diferenças. Então, essa doença é chamada de eritroleucemia. Certo? E ela tem muito Blebs, tem essas projeções, principalmente no pró-eritroblasto. Certo? Então, tem aqui é o macrófago lisado. Se tiver algum macrófago, ele vai fagocitar esses eritroblastos. Mas aqui tem pouco. Veja que tem ninhos, ó, de eritroblastos que não são tão comuns na medula. Então, só tem eritroblasto. Então, essa é a eritroleucemia. E para a leucemia aguda, a gente teria outros, mielomonocítica, alguns outros subtipos. Mas eu vou mostrar uma bem agressiva. Também tem que ter mais de 20% de blasto no sangue periférico. Tem que ter em inglês básico. Eu traduzi o site dizendo, e mais de 50 megacariócitos, ou da linhagem megacariocítica, que inclui o megacarioblasto, na medula óssea. Então, tem que contar 200 a 500 células. E aí, vai mostrar um pouquinho a medula para vocês. Agora, da mesma linhagem, porque o professor está misturando as bolas aí? Está falando de leucemia mieloide aguda, mas misturando, falando de megacardioblasto, ou seja, como for. Não estou misturando. Quando a gente vem da hematopoiese clonal, ele para a diferenciação no blasto. Se ele para um megacardioblasto, é um tipo de blasto que vem dessa linhagem, esse braço mieloide. A gente não está misturando, está falando de um subtipo de leucemia mieloide aguda que tem megacardioblasto. São células que têm esses plebes grandes
A gente vai procurar com mais calma até encontrar. Normalmente, medula, a gente faz 3 lâminas, 2 lâminas. Essa está extremamente hemodiluída. Por quê? Porque está sangue periférico. A lâmina que eu vejo de medula, eu não vejo quase nenhuma célula maligna, né? E não vejo mecariócito, ela está diluída. Isso é ruim para a gente. Diluída é pegar o médico, quando aspira, às vezes acontece, não é sempre, ele pega um vaso sinusoide de sangue periférico. Aí vem como sangue periférico, a gente já vê um blasto mieloide. Tem que ter 20% de blasto mieloide, por isso que a leucemia mieloide é aguda, megacarioblástico. Ou outro mieloblasto, a gente vai percorrendo, senão nessa lâmina a gente vai vendo em outra, mais elementos que normalmente são mais megacardioblastos, né? Aí mais um blasto, se você diminuir, você vê melhor, quando a medula for mais, e aqui ela para, que o mastócito é uma célula rara, muito rara, não é tão comum em medula. E aqui vem os mecarioblastos, pessoal. São esses que tem esses blebs, ó. Mas não é só um, é um e outro, parece um Mickey Mouse, assim, ó. Isso é uma formação como se fosse de Mickey Mouse. Ó. Esse aqui também é um mecardioblasto, por isso que eu peço para vocês sempre olharem, não confundir isso com um linfócito, olharem mais para a cauda. E aqui mais um blasto bonito. Então, somente tem blastos e mecarioblastos. Aí tem os eritroblastos aqui. Tem algum componente aqui de diferenciação. A proliferação não tá gigante, né? Depende muito da etapa como o paciente está. Quanto mais blasto, pior, né? Para o paciente. Mas não necessariamente só em prognóstico. A gente tem marcadores genéticos. A gente mostrar tudo. Eu vou para outra lâmina, essa mesma doença, mostrando esses componentes aqui, e podem estar presentes até em sangue periférico. Vou mostrar aqui também, mas só para ver celularidade. Certo? Vou mostrar que tem alguns blastos também, certo? Mas o nosso objetivo é mostrar a medula. Então, ver que o que acontece na medula óssea se reflete no sangue periférico. Só por isso que eu mostrei, quando a gente fala de leucemias agudas e de blastos. Agora eu vou passar, assim, porque nosso tempo tem que ser contado para a gente ter, para a gente não confundir, né? Tantas doenças que existem na medula. Agora a gente vai passar para a leucemia linfoblástica aguda, tem muitos subtipos, né? Vou trabalhar mais com o subtipo B, então eu só vou saber que é B se foi fenotipado. Eu vou trabalhar com uma LLA. E, novamente, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com medula e primeiro eu vou para a cauda. Qual é a dificuldade da LLA, pessoal? Inicialmente, a LLA tem uma cromatina muito densa. Os blastos, eles são células que vocês podem confundir com linfócito. Então, essa doença é difícil, certo? Então, primeiro eu vou para o campo menor e vou subindo para o maior. Como a celularidade é baixa novamente, aí eu tenho que ficar olhando até encontrar uma célula como essa que já me remete a ter nucleus, mas ainda é pequena. Quem não tem muita experiência pode confundir com um linfócito. Então, você tem que ir do menor aumento e vendo uma célula nucleada para maior aumento. Certo? Acredito que tem outra medula. Abaixo. Isso aqui é um blasto em espelho de mão. É o meu fundo aqui, ó. Certo? É um clássico achado de leucemia linfoblástica aguda. E agora a gente vai trabalhar com uma medula mais hipercelular. E vejam que o primeiro achado interessantíssimo dessa medula é que esses linfoblastos eles se destruíram muito. A gente achava que isso era um achado só de LLC. Não. Veja que essa é uma medula real, com blastos. Vocês vão ver que tem blastos. Eu vou focar nesse aqui, ó. Blastos de pequeno tamanho, cromatina densa e com esboço de núcleo com alta relação núcleo-citoplasma. E tem alguns com mais núcleos. Mas o blasto da LLA é um blasto com núcleos não evidentes, mas ele é blasto, certo? Então a gente vai diminuir, aumenta, que a celularidade é grande, o número de lise celular
porque é uma doença que também pode gerar, não é muito comum, parece, mas a LLC a gente não aspira muito medula, doença mais de sangue periférico. Aí a gente vai percorrendo, a medula tem essa questão, quando colhida, às vezes ela pode estar melhor ou pior, porque depende de quem colheu. Aqui a gente vê mais um blasta, que vai caracterizando a leucemia linfoblástica aguda. Como eu falei, normalmente a gente examina mais de uma medula. A gente pega outra medula do mesmo paciente, ou mais celular, ou em outro momento, e vai examinar. Aqui está melhor, tá? Era sangue periférico. Então, essa aqui está um pouco mais evidente. Se você conhece, né? Mas se é o seu primeiro contato, vá no aumento menor, a dica, para a cauda. A cauda é quando acaba a lâmina aqui, ó. O software é quase igual a gente, ó. Quando acaba aqui a prainha, a gente pode trabalhar. Aí eu vou ver células primeiro mais pleomórficas. Você pode achar que é um linfoma, certo? Então, você vai estudando as células até encontrar aqui uma célula mais linfóide, um blasto menor aqui. Mas aí os blastos, esse aqui vai ficar bem claro, ele tem uma cromatina bem fechada, certo? Aumenta aqui de 44 vezes, ó. São blastos com cromatina bem mais densa, vão parecer linfócitos, mas são maiores. Se a gente comparar com o tamanho, mesmo sem tanta resolução, ó, a diferença aí desse aqui para um linfócito é enorme. A LLA é uma doença que a gente tem que conhecer muito de morfologia, mas também tem que ter exame de imunofenotipagem. 85% dos pacientes são crianças e tem bom prognóstico quando a leucemia é B, desculpe. Olha o linfoblasto aqui, ó. Esse é um padrão para vocês, comparado com esse que também é um linfoblasto. Incrível, né? Como é que duas coisas podem ser tão diferentes? É uma neoplasia, onde esse daqui tem nucleolos em esboço, são nucleolos que você olha, é nucleolo, não é linfócito. E esse é um gigante aqui, não é tão comum. Então, o mais comum vai ser esse. Mas alguns subtipos, um subtipo antigamente chamado de L2, que a gente não usa mais, eles são assim. Isso é o clássico. Plástico da leucemia linfoblástica aguda, pode ser pleomórfico, mas ele tem um núcleos que não são tão evidentes, mas a cromatina é fechada, não é tão aberto, não tem grânulo, não vai encontrar grânulo só se for uma exceção, eu não lembro dessa exceção comum de linfoblastos ter grânulos. E a gente vai trazendo para um menor aumento, ele vai dando mais resolução, e ele vai trabalhando na área. Novamente, ó. Olha como eles são pequenos, ó, entre pequenos a médio tamanho, né? O núcleo, alguns eles são evidentes, aí o acelo é maior, que aí eu vou definir linhagem linfóide. Eu não vou dizer que são linfoblastos, eu vou dizer blastos com cromatina densa. Deixa eu mostrar um para mostrar como se descreve. Certo? Vou pegar para vocês aqui. Então, se eu pegar esse como padrão, ó, esse daqui, ó, o blasto com a cromatina densa, certo? Esse daqui, com um esboço de nucleolo e alta relação nucleostoplasmática, ou célula pequena. Aí depois você vai determinar que é compatível com leucemia, como esse aqui principalmente, com leucemia linfoblástica aguda. Você vai colocar no exame e correlacionar com imunofenotipagem. Não se faz um diagnóstico disso aqui olhando e dizer, isso aqui é um LLA. No ano passado se fazia, na década de 80, né? 90 já se tinha a imunofenotipagem. Então, aqui eu vejo blastos e caracterizo o blasto como esse, ó, bem grandão, né? Ou como esse um pouco menor, mas com a cromatina um pouco mais densa, muito densa, se comparar com esse. O padrão da LLA é ter blastos, mas com cromatina fechada. Lembrando que a cromatina fechada remete a linfócito, só que o tamanho não. Se usar corantes ruins, você vai achar que esse campo está ótimo, está cheio de linfoblasto. Essencialmente, isso aqui tudo é linfoblasto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, se for contando aqui, que são 200 células, eu contaria rápido. Eu conseguiria dizer que eles são blastos com a cromatina densa. Você tem que ter uma memória visual do que é uma cromatina aberta, fina, frouxa,
de blastos com grânulos e blastos sem grânulos e blastos, você pode colocar granular, com alta relação nucleocitoplasmática, cromatina densa, esboço nuclear, não estou vendo nuclear evidente, tá certo? E aí você pode colocar, certo? Compatível com leucemia linfoblástica aguda, com leucemia aguda de preferência, e correlacionar com exames, com exame de imunofenotipagem, porque você não está sabendo identificar a linhagem ou não dá para identificar a linhagem. É o que mais tem aqui em linfoblástico. Cuidado, os pequenos também são, às vezes, fica a dica aqui. Então, mas você vê um desses, você sabe que isso aqui, ó, por exemplo, é um linfócito. Certo? Isso aqui é um eritroblasto. E mais na frente, esse daqui não é nem eritroblasto, nem linfócito normal, é um blasto. A gente já vê os nucleolozinhos aqui, ó. Tamanho menor ou maior. Então, esse é o primeiro contato que a gente tem. Tem mais uma medula aqui, eu acho que eu tenho algum tempo ainda. Não, a gente já está esgotando nosso tempo, mas ela é hipercelular, então eu mostro rápido. Por que hipercelular? Porque olha o que é uma medula hipercelular, para vocês terem ideia. É um pouco diferente do exame que vocês fazem, né? Sangue periférico. Por isso que eu escrevi até uma matéria sobre, uma das coordenadas Labs, sobre alterações hematológicas na medula óssea em pacientes com HIV, para a gente começar a analisar a medula. Veja como você tem monotonia de células, e se você se basear nas menores, que é tudo blasto, você vai saber que ela é linfóide. Então, essa leucemia linfoblástica aguda, ela já tem uma cromatina um pouco mais, um núcleo mais evidente. Certo? Mas é uma hiperproliferação de blastos. Tudo isso vai cair no sangue, vai causar anemia, vai causar plaquetopenia, vai causar neutropenia, que é isso que a gente chama de tríade leucêmica. A leucocitose é por blastos. Neutropenia causa infecções horríveis, bacterianas, e é uma neutropenia com febre, chama neutropenia febril. Os sangramentos, no paciente abaixo de 50 mil a procedimentos, 70 mil abaixo de procedimentos, e abaixo de 50, 30, 20 mil tem que estar internado, porque ele sangra em qualquer local, sem nenhum esforço. Então, veja a proliferação enorme de blastos. Vocês estão achando que isso não é blasto, mas tudo é. Certo? Tudo isso aqui é blasto, pessoal. Tudo isso aqui é blasto. Tudo linfoblasto. O fenotipar vai dar tudo linfoblasto. Certo? Não quer dizer que tem tudo isso na medula, que na mesma hora vai ter no sangue periférico. Tá? Mas isso vai chegar a acontecer, como nosso amigo disse. Se aqui não tem, entendeu? Se não tem os 20%, no sangue periférico, vai chegar a ter. Certo? Se você deixar dois avançar. Então tem que se ter esse exame também aqui, ó, com nucleolos evidentes, mas com células com até a tonalidade de cor no núcleo diferente, porque a cromatina é fechada deles. Quando ela tem afinidade por os corantes, somente bem Grunwald-Gimpsa, que a gente, ou lástico, que a gente usa mais no Brasil, a gente pega esse tipo de característica. Não tem outra célula, vou diminuir o tamanho. Eu não estou vendo megacariócito, não estou vendo neutrófilo, mas não sei ver. Mas você não consegue ver, você vai aprender. Né? É só você olhar e dizer, não tem, professor, estou vendo um neutrófilo, você não encontra nenhum. Então, é um quadro de hiperleucocitose, nesse caso de hipercelularidade. Hiperleucocitose é sangue periférico. Então, em primeira mão, não sei se você já teve esse, acredito que esse webinar é o primeiro na Newslab da gente aqui, da minha parte, ou talvez da revista, tocando em medula óssea. É um assunto que a gente tem que ter muita expertise. E para finalizar o nosso compartilhamento e mostrar aqui para vocês o ponto de discussão, que você também pode entrar, é que medula óssea, isso é só um primeiro passo que eu estou dando aqui. Não estou dizendo que alguém vai estar preparado através de um webinar desse, ou nem que nós mesmos estejamos preparados se nós não fizermos aqueles pré-requisitos. Porque medula óssea exige uma informação clínica. O médico tem que dizer que o paciente tem linfonodomegalia a esclarecer, ou que ele tem mesmo a leucemia linfoblástica aguda, leucemia agudos. Ele coloca lá mesmo, como se fosse um líquido. Ele tem que colocar a informação da suspeita dele. Na medula óssea, ele pede pesquisa de parasitas, porque a suspeita é um paciente com panstopenia, com hepatosplenomegalia. O sangue periférico ajuda, porque ele disse leucocitose, muito leucocitose com anemia e plaquetopenia. Ou ele bota anemia a esclarecer, ele tem que vir uma coisa do sangue, tem que vir alguma coisa de algum achado clínico que leva a remeter. Também tem que vir no mielograma uma ficha com os dados do hemograma. Como nesse caso, hemoglobina de 4,
plaqueta de 27.000, ele já coloca se tiver quantidade de blastos lá do sangue periférico e o leucócito dá 300.000, facilita o nosso trabalho, certo? E ele assinando o dado nos dando a ficha com, pelo menos, as lâminas, são os médicos que fazem, eles não coram, não precisam corar, no serviço eles coram junto com o laboratório de hematologia, normalmente é sempre de hematologia, pode chegar a ser um laboratório convencional, sim, se especializar nisso, né? Mas ele tem que ter contato com o médico direto. O médico vai ligar, vai lá, ou conversa. Então, é uma dinâmica diferente do sangue periférico. Tem que ter hipótese diagnóstica e a gente também nem sempre vai afirmar que é uma leucemia mieloide aguda, mas você vê com um baixo tonete de a gente sabe que é. Ou pensando em todas essas linhagens que ele mostrou, quase todas as leucemias agudas, a promielocítica e a linfoblástica. Tem algumas variações morfológicas, cut-like, que são mais de sangue periférico, que podem ser vistas, mas aí entra nesse ditado, nesse ponto que exige uma acurácia maior de morfologia, porque a gente não tem, fora os equipamentos digitais, algum equipamento que conte cada uma dessas células para a gente. A gente vai ter que contar manualmente, ou o equipamento digital vai contar, e o SCOP já foi aprovado pela União Europeia, mas sempre vem sendo validado por pessoas, e vai precisar de uma pessoa para analisar. E pode ter certeza que já no sangue periférico vai ter experiência, ele colocar numa leucemia aguda, que a gente pega com 80.000 leucócitos, como a gente pegou, ele bota 10 células identificadas. São 10 blastos. Ele não conseguiu identificar no padrão de inteligência artificial deles. A máquina não é perfeita. Quando chegar em medula, que eu tenho variações de 10, 15 tipos celulares, imagine como vai ser mais difícil fazer esse algoritmo, que está sendo testado, inclusive, para essas outras empresas, Celavision, Mydro, essas empresas, e são várias que vão entrar até com seus próprios softwares, que essa é a próxima tendência, mas a gente tem que saber muito. Né? Então, está sendo uma dificuldade grande para validar e para todo mundo treinar. E quem for capaz, como uma amiga minha diz, a Ana Cláudia, que é uma médica pediatra, hematopediatra, faz tometria no grupo da São Paulo, ela fala que se o profissional ele for capacitado e capaz, ele pode escrever, sugerir imunofenotipagem, recomenda imunofenotipagem, pode ligar para o médico e falar, esse paciente pode fazer imunofenotipagem, isso. Então, isso depende muito da capacidade e do treinamento do profissional. Se ele for habilitado, se for um profissional não habilitado, aí não pode. Então, tem essas regras. Mas aí o exame é interessante e é muito parecido também, algumas vezes, com sangue periférico. Por quê? Ele tem padrões. Se eu pego uma leucemia mieloide aguda numa fase mais avançada, que tem muito blasto na medula, vai ter muito blasto no sangue periférico, vai ter muito leucócito, que são esses blastos, vai ter anemia, que já é déficit de produção de eritrócito, vai ter plaquetopenia, vai ter neutropenia e um bocado de blasto. Então, esses blastos não vão mudar tanto daqui para lá, pelo contrário, teria que ser igual. É um clone. E aí, esse é o nosso webinar de hoje. Acho que ele fica por aqui. Nosso objetivo era esse. É um longo que é curto, viu, pessoal? Porque quando se trata de medula óssea, a gente só falou um pedacinho. Como o doutor disse, né, que são os primeiros passos, né, mas são passos muito importantes, foram informações específicas super importantes, e eu sugiro para você, dou uma excelente dica para continuar nesses passos e nessa especialização, de acompanhar o doutor lá nas redes sociais, o Instagram dele é Dr. Luiz Arthur, @dr, Luiz com Z e Arthur com TH. Então, lá você fica sabendo de aulas, congressos que o doutor promove. Então, tem muita coisa durante o ano para você aí continuar esses passos aí com o melhor especialista de hematologia só do Brasil. Doutor Luiz, muito obrigada. Eu tenho certeza que aqui, apesar de, né, é o nosso primeiro, talvez tenha sido curto, mas ele é bem complexo, né? E a gente vai continuar esses webinars de hematologia aqui no NewsLab Webinars. Espero que vocês gostem. Deem suas sugestões de tema aqui na descrição do vídeo, nos comentários, né? Compartilhe com seus amigos, que o Dr. Luiz sempre vai voltar. A gente vai atender lá, responder as dúvidas de vocês, né, doutor? Então, sempre voltar. A gente tem que, como a Luciane sempre sabiamente comenta, né? Isso é uma educação continuada, pessoal. A gente vai ter que investir na nossa carreira, investir nesse processo de aprendizado, e treinando, e com certeza eu vou voltar, porque esse é um assunto longo, mas também tem outros assuntos que vocês podem escolher, hemograma, doença infecciosa, diferença de blasto para linfócito reativo, que é o
o dia a dia, que os colegas confundem muito, e a gente vai tirando dúvidas de caso, de lâmina, de hemograma, tudo da hematologia. Eu não sou o melhor do Brasil, porque nós somos muitos colegas, né? Agradeço bastante, mas somos muitos colegas. Como nós somos autores de livros, eu, outros colegas, nós acabamos às vezes, nos tornando uma pessoa mais conhecida, né? Mas realmente nós promovemos eventos, às vezes com praticamente um preço muito abaixo, para chegar nas pessoas, que esse é o objetivo de quem trabalha na área de saúde e com uma especialidade que já foi tão maligna e ainda é, mas que a gente tem uma chance muito grande, por incrível que pareça, pessoal, de curar esses pacientes se eles forem diagnosticados. Eu conversei com meu colega Celso, um médico desses dias, previamente. Agora, lá na frente, se você pegar, fica muito difícil. Mesmo ele tendo a melhor mutação possível que a gente tem hoje em dia, o melhor marcador depois dos anos 2000 do genoma completo humano foi feito, liderado pelo professor Zaga e outros grandes grupos de Brasil, a gente não consegue resolver. Hoje a gente tem terapia celular para tudo, e graças a Deus, imunológica, independente do marcador, o NPM1, essa leucemia mieloide aguda que você viu poderia ser ótimo. Ou a PML-RARalpha, que foi descrito na promelocítica, com atra, o paciente fica curado. Então, é a gente que decide muitas vezes se o paciente morre ou não, porque se chegar numa festa, ele disse, uma sexta-feira à tarde, você não quiser liberar uma leucemia promelocítica, você matou o paciente. Aí, isso é uma realidade que ninguém fala, né? Mas pode ser isso que o médico vai falar quando encontrar com vocês. Um bom laboratório vai falar assim, porque ele vai liberar sexta-feira à tarde, como foi meu amigo Raimundo Oliveira, que ele disse, sexta-feira à tarde, se for 5 horas da tarde, a gente fica lá e libera no mesmo dia para o médico ter certeza. E liga para o médico. Encontrando o blasto, liga para o médico. Na medula, você não precisa nem ligar, porque aí você vai ter que conversar com ele. Obrigado, minha amiga, e até a próxima, né? Fica esse convite aí para todo mundo estar sempre aprendendo hematologia e sempre seguindo também os passos da NewsLab, que são muitos anos, acredito que talvez mais do que eu, de tempo nessa educação continuada, com parcerias que eu gosto muito, pública e privada, que são as parcerias que nós temos mais hoje no Brasil, graças a Deus, e a ciência, né? E que tem muito nos Estados Unidos, né? As universidades são privadas e algumas públicas, né? Não se engane que existem alguns hospitais públicos, mas os Estados Unidos tem mais essa parceria. É melhor? Não, porque também tem mais coisa privada, as pessoas podem pagar, mas tem fundos para as pessoas serem atendidas. Como tem o Reino Unido. O Reino Unido tem um serviço público parecido com o nosso, que é público, certo? Mas o nosso precisa ser público e privado, senão a gente não consegue dinheiro para o público o suficiente, visto que existem alguns problemas em condições públicas ou muitas áreas para se atender, certo? Então, a gente tem que ter o público e privado junto, uma união entre empresa, mais tecnologia, por exemplo, sendo mais reto, não em relação à célula, mas em desenvolvimento de equipamentos, entendeu? Que vêm de fora do Brasil. Então, eles vêm de empresas grandes, multinacionais, que são privadas, né? Então, esse sucesso já é feito quando você pega um clube de futebol, ele tem uma iniciativa privada, e às vezes tem ou uma universidade, como algumas, que são bem fechadas, mas como a NewsLab faz, traz pessoas que são universidades públicas para falar de temas que envolvem a parte privada, e a gente declara que não tem conflito de interesse, né? E alguns colegas que têm nesse momento que pode declarar que está vindo por uma empresa, certo? Como eu sou convidado, declaro que eu não tenho conflito de interesse, mas que estou aqui como parceiro de vocês da NewsLab, né? E estou até a próxima e espero que a gente tenha abordado um tema interessante. Muito obrigada, doutor Luiz, por essa parceria excelente. E você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.